Será que Anás e Caifás realmente saíram impunes depois de entregarem o Filho de Deus? Ou a história esconde um destino sombrio para os sacerdotes que lideraram a trama contra Jesus? O que aconteceu com eles depois da crucificação? O que iremos revelar hoje pode mudar a forma como você enxerga esses nomes na Bíblia. Antes de continuarmos, peço que você inscreva-se no canal, curta e compartilhe o vídeo, nos ajudando a espalhar ainda mais a palavra do Senhor. Anás e Caifás não são nomes tão lembrados quanto Pilatos ou Judas, mas sem eles, a história da crucificação de Jesus talvez tivesse seguido outro rumo. Eles não eram apenas sacerdotes comuns. Ocupavam posições de extrema influência dentro do sistema religioso da época. Anás era o sogro de Caifás e, mesmo sem o título oficial, ainda era visto como uma figura de poder nos bastidores. Já Caifás, como sumo sacerdote, teve papel direto ao liderar o julgamento de Jesus, buscando testemunhas e articulando acusações. Saber quem eram esses homens e por que decidiram se voltar contra Jesus é essencial para entender o peso espiritual de suas ações. E mais do que isso, precisamos refletir o que acontece com quem se opõe à verdade de forma consciente. Quando pensamos em traição, nomes como Judas logo vêm à mente. Mas e quanto aos líderes religiosos que planejaram a prisão e a condenação de Jesus? Anás e Caifás tinham conhecimento profundo da lei de Deus, conheciam as Escrituras e, mesmo assim, agiram com dureza, manipulação e falsidade. Isso torna tudo ainda mais grave. Eles não apenas permitiram que Jesus fosse preso injustamente, eles lideraram esse processo. Reuniram o sinédrio de forma apressada, buscaram testemunhas falsas e pressionaram para que Pilatos autorizasse a morte de alguém inocente. Por quê? Porque se sentiram ameaçados. A mensagem de Jesus confrontava o sistema religioso que eles controlavam. Para manter o poder, escolheram o caminho mais sombrio, silenciar a verdade. Mas aqui está a questão. Até que ponto o conhecimento espiritual protege alguém da queda moral? Anás e Caifás tinham cargos elevados, responsabilidades enormes, e mesmo assim permitiram que o orgulho, o medo e a sede por controle falassem mais alto. A ética foi deixada de lado e a justiça distorcida. É duro pensar que homens tão ligados ao templo e às práticas religiosas tenham escolhido o caminho da injustiça. Porém, essa realidade não é tão distante quanto parece. Quantas vezes hoje, líderes, religiosos ou não, usam sua influência para proteger seus próprios interesses, mesmo que isso custe a verdade? Ao longo dos séculos, estudiosos e cristãos vêm refletindo sobre isso. Como homens tão próximos da religião puderam estar tão distantes de Deus? E essa reflexão continua atual. Quantas vezes, em nome da religião, decisões são tomadas que ferem o próximo, que distorcem a verdade, que colocam o ego acima da vontade divina? A traição deles não foi impulsiva como a de Pedro, nem por desespero como a de Judas. Foi racional, planejada, política. E é justamente isso que faz com que seu peso moral seja tão profundo. Anás e Caifás representam um tipo de traição mais perigosa, a que nasce dentro da estrutura religiosa com aparência de piedade, mas motivada pelo medo de perder o controle. E isso nos obriga a refletir até onde estamos dispostos a ir para defender o que achamos ser verdade. Para entender por que Anás e Caifás agiram daquela forma, precisamos voltar no tempo e olhar para o cenário político e religioso da época. O povo judeu vivia sob o domínio do Império Romano, e embora ainda mantivessem certa autonomia religiosa, qualquer tensão política podia ser interpretada como ameaça ao Império. Nesse ambiente de medo e vigilância, os líderes religiosos estavam sempre tentando equilibrar sua autoridade espiritual com a submissão às autoridades romanas. Anás
embora já não fosse oficialmente o sumo sacerdote, continuava exercendo grande influência nos bastidores. Ele havia sido nomeado pelo governo romano, mas depois removido. Ainda assim, 5 de seus filhos e seu genro Caifás também ocuparam o cargo, o que mostra o quanto essa família era poderosa. Já Caifás, que era o sumo sacerdote durante o ministério de Jesus, estava no centro das decisões mais importantes daquela época. Jesus representava uma ameaça para esse sistema. Ele não buscava poder político, mas sua autoridade moral incomodava profundamente os líderes religiosos. Ele atraía multidões, ensinava com sabedoria e denunciava a hipocrisia dos que se diziam justos. Era amado pelo povo e temido pelos líderes. Para Anás e Caifás, Jesus poderia provocar uma revolta, e qualquer instabilidade podia fazer com que Roma interviesse diretamente, retirando privilégios e até destruindo o templo. Foi aí que a motivação deles ficou clara. Para manter o status quo era necessário eliminar Jesus. E para isso, não hesitaram em distorcer a justiça. Julgaram-no de forma ilegal durante a madrugada, com testemunhas contraditórias. Pressionaram Pilatos politicamente para conseguir a sentença de morte. Em outras palavras, se utilizaram de todos os meios possíveis, inclusive os corruptos, para alcançar seus objetivos. Mas o que aconteceu com eles depois disso? A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre o fim de Anás e Caifás. No entanto, relatos históricos e tradições judaicas indicam que ambos perderam sua influência nos anos seguintes. Pouco tempo depois da morte e ressurreição de Jesus, Caifás foi removido do cargo de sumo sacerdote. E cerca de 40 anos após a crucificação, Jerusalém foi destruída pelos romanos, o templo foi derrubado e o sistema religioso que eles tanto lutaram para preservar deixou de existir. Do ponto de vista espiritual, suas ações os colocaram como figuras trágicas, homens que estavam tão próximos das promessas de Deus, mas que escolheram rejeitá-las para proteger sua própria posição. E isso levanta uma pergunta profunda. Quantas vezes as pessoas perdem bênçãos eternas por estarem presas ao poder, à tradição ou ao medo de mudar? Anás e Caifás foram líderes influentes em seu tempo, mas ao trocarem a verdade por conveniência, acabaram se afastando do que mais importava, a presença de Deus. O ponto mais tenso e dramático da história de Anás e Caifás acontece nas últimas horas antes da crucificação. Jesus, depois de ser preso no jardim do Getsêmani, é levado primeiro à casa de Anás, um verdadeiro bastidor de influência religiosa. Embora já não fosse oficialmente o sumo sacerdote, Anás ainda exercia enorme controle. A casa dele não era um tribunal, mas mesmo assim, ali começou o julgamento do Filho de Deus. Anás interroga Jesus, não com o objetivo de descobrir a verdade, mas com a intenção clara de encontrar algo que justificasse uma condenação. Diante da firmeza e serenidade de Jesus, que não recuava nem se justificava com medo, Anás se frustra e o envia a Caifás. É na casa de Caifás que o drama se intensifica. Uma reunião emergencial do Sinédrio é convocada, algo que pelas próprias leis judaicas era ilegal durante a noite. Mas quando o objetivo é destruir a verdade, a pressa e a manipulação sempre aparecem. Testemunhas falsas são trazidas às pressas, tentando encaixar acusações forçadas, mas suas falas se contradizem. A tensão cresce. A imagem de justiça que os líderes queriam manter começa a ruir. Até que, num gesto calculado, Caifás se levanta e confronta Jesus diretamente. Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito. E quando Jesus responde, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Caifás rasga suas vestes e declara, blasfêmia. Aquele gesto, rasgar as vestes, tinha peso simbólico. Era sinal de dor e indignação. Mas naquele momento simbolizava algo maior, a rejeição consciente da verdade.
A religião institucionalizada se quebrava diante do Messias rejeitado. Dali em diante, não havia mais volta. A sentença estava selada. Jesus seria levado a Pilatos, humilhado, torturado e, por fim, crucificado. O mais impactante é que esses líderes, tão próximos das Escrituras, agiram com frieza. Diferente de Pedro, que negou por medo e depois chorou amargamente, Anás e Caifás premeditaram tudo e não demonstraram arrependimento. Eles não apenas condenaram Jesus, eles representaram uma escolha, a de manter o poder a qualquer custo, mesmo que isso significasse crucificar a própria verdade. A história de Anás e Caifás nos mostra que até mesmo pessoas religiosas que conhecem as Escrituras e ocupam cargos de liderança espiritual podem se perder quando colocam o poder acima da verdade. Eles tiveram a oportunidade de reconhecer o Messias, mas preferiram manter o controle e preservar suas estruturas. O preço dessa escolha foi alto. Perderam não apenas a autoridade diante do povo, mas também o sentido da própria fé. E o que tentaram proteger com tanta força, o templo, as tradições, o sistema, foi destruído pouco tempo depois. Essa história nos convida a refletir. Quantas vezes fazemos escolhas por conveniência e não por convicção? Anás e Caifás ficaram marcados como símbolos de uma liderança que preferiu as sombras à luz. E agora eu quero saber, você acredita que Anás e Caifás pagaram um preço espiritual por suas escolhas? Deixe sua opinião nos comentários, ela é muito importante. Aproveite também para assistir aos outros vídeos do canal. Tem muito conteúdo que vai te fazer refletir e crescer na fé. Se gostou, curta, compartilhe e se inscreva para não perder nada. Até a próxima!